Está começando mais um Feira Pod e estamos de volta ao nosso ambiente. E como provavelmente eu não sei quando você vai assistir esse episódio, mas há pouco tempo atrás foi aniversário de feira. Se é aniversário de feira, precisamos trazer a memória de feira. Exatamente. E nesse episódio, mais do que especial, trouxemos uma memória viva de Feira de Santana. Alguém que por muito tempo registrou as histórias de Feira de Santana. À minha frente, Antônio Carlos Magalhães. Não, sem o Carlos. Sem o Carlos? Só? Não, só sem o Carlos. O Carlos é com o filho. Certo. Que inclusive saiu no jornal. Aí então, hoje, Antônio Magalhães. Antônio Magalhães. Antônio O Magalhães. primeiro repórter fotográfico da cidade de Feira de Santana. Exatamente. Mineiro, primeiro, né? É. De Minas, seu Antônio? Sou filho de Minas. Vivi uns tempos no Rio, foi aonde a fotografia nasceu em minha vida. Foi no Rio de Janeiro, aonde eu comecei fazendo os cursos de fotografia no Liceu de Artes e Ofícios. Ali foi tudo na minha vida. Lá no Rio de Janeiro? No Rio. Do Rio foi que eu vim para a Feira de Santana. Em que ano mais ou menos isso? Eu vim para a Feira de Santana em janeiro de 64. Quando foi em março, estourou o quê? O golpe militar. E o golpe militar. Ah, Maria. Eu vim trazer ele. Quando o senhor chegou em feira, o senhor já era fotógrafo, senhor Magalhães? Já, eu fui funcionário da antiga CTB, Companhia Telefônica Nacional. Brasileira, CTB, brasileira. E eu trabalhando nela, o meu primeiro ordenado que eu recebi, eu já tinha muita vontade de lidar com fotografia. Eu andando na Avenida Rio Branco, encontrei a ótica Lutz Ferrando, uma ótica alemã. E lá tinha uma placa: quem comprar uma câmera fotográfica no valor de tanto, tem grátis um curso de iniciação à fotografia. Eu na mesma hora comprei e não perdi tempo. E me matriculei, aí fui fazer esse curso no Liceu de Artes e Ofícios. E lá eu fiquei por muito tempo trabalhando na companhia. Aí fui vamos dizer assim, ficando mais pela fotografia do que pela outra profissão. Lá eu exercia a profissão como freelance social. Um colega fazia um aniversário, outro ia casar e me chamava, eu ia. E aí fui crescendo. Mas aonde eu tive mesmo como profissional da fotografia foi quando eu cheguei em feira. Eu cheguei em 64, mas em 68 foi que eu tive o primeiro convite para trabalhar em jornal. Mas por que o senhor veio para a feira? Eu vim para a feira por um motivo. Todos nós nascemos, crescemos, a gente nasce, cresce, fica bobo e casa. Eu fiquei bobo e me casei com uma baiana aqui de feira. Então eu tô que nem o senhor, eu tô seguindo os caminhos do senhor aí. Fiquei bobo também, tem o quê? Uns 2 meses e pouco atrás. Casou. Casei. Mas é daqui mesmo? Ah, ela mora em feira, mas é natural de Itabuna. Aí, tá vendo que é sempre de longe? Não sei por quê, rapaz, que a gente fica bobo mesmo, pega coisa de lugares longe e assim vai. Mas por quê? Eu trabalhando na Companhia Telefônica Brasileira no Rio, no departamento pessoal, e ela era telefonista daquelas primeiras remessas de telefonista, aquelas enfiava os cabos, aquela coisa toda. Era fazia muito tempo. Muita coisa, ela telefonista. Mas vamos lá, aí o senhor chegou em Feira de Santana, logo depois golpe militar, e aí as pessoas ainda não lhe conheciam. Como é que as pessoas passaram a lhe conhecer nessa época como Antônio Magalhães, fotógrafo? Bom, veja como as coisas acontecem. Eu logo que cheguei, fui trabalhar dentro do mercado de arte com um cunhado, que é irmão da minha mulher, Gilberto Bastos, que era um marchante. O que é um marchante? Aquele que compra boi e mata para vender a carne. E eu fui, como eu era escriturário na Companhia Telefônica, trabalhei com ele 1 ano e pouco fazendo escritura
da firmazinha dele, organizei tudo, mas tudo que eu via, E outra coisa, não podia, naquela época que eu estava aqui, fazer qualquer fotografia, não. Era tudo dentro de um limite. Nenhum lugar que fosse considerado... por exemplo, Banco do Brasil, você não podia fotografar a sede, você não podia nem perto de chegar no 35BI, que foi na época do Capelão. Ah, foi por causa dos militares. Dos militares. Não permitiam fazer fotos, praticamente nada. Aí foi que veio, eu fazendo, teve aí o Augusto César, o menino, falou em criar um observatório que ele era doido para ver planetas e cometas, essas coisas. Tanto que eu cheguei a ser o único fotógrafo a registrar a passagem do cometa Halley no Nordeste. Foi o senhor. Ninguém conseguiu. Com isso aí, despertou no meio jornalístico a minha importância como fotógrafo. O senhor ainda não era Feira de repórter? Santana. Em Feira de Em Santana. feira, eu já vinha fotografando lá, casamento, tudo. Lá já era como freelance, nos meus horários vagos, eu fazia fotografia social. Mas a de jornalismo mesmo eu vim fazer em feira. Como era a fotografia social na época que o senhor começou? Bom, a fotografia social era muito complicada, porque naquela época as fotos ainda eram dentro de uma caixa desse tamanho, que você enfiava a cabeça num pano preto para fazer a foto. Era o que se chamava de lambe-lambe. Mas com o advento da melhoria nas câmeras fotográficas, você já passou a ter, por exemplo, as câmeras Rolleiflex, que era uma câmera quadrada, 6x6. Era mais ou menos dessa altura, quadrada. Aqui não tem nada que se assemelha, não. E é uma das câmeras até hoje mais caras. A Rolleiflex é alemã de verdade. Depois veio aí a Chica também. Aí foi vindo as câmeras. A gente, assim, aí passou o quê? Porque até então os fotógrafos, os eventos, chamavam o fotógrafo, ele ia na igreja, levava aquela coisada dele, instalava lá para fazer algumas fotos do acontecimento. Mas daí para cá começou a aparecer essas câmeras já portáteis e que a gente usava um flash já mesmo para poder andar, ir ali no evento, ir ali no outro. Era quantas fotos no evento, só para a gente ter uma noção, que hoje é 100 fotos no evento. Não, ali se contratava assim, eu vou me casar e eu quero um álbum com 20 fotografias, outro com 30, e era de acordo às posses daquele evento. Era. E a gente tinha que fazer tudo, que você tinha que revelar os filmes. Os rolos você comprava pronto, fechado, que não pode abrir de jeito nenhum, só depois que está dentro da câmera, né? Para você fazer registrar aquela imagem. Depois ia para a câmera escura para revelar o filme, lavar, secar e depois imprimir nos papel fotográfico, que era vendido caixas com tamanhos diferentes, com folhas, por exemplo, as folhas tinha o 10x15, que era para o amador. Tinha o 15x21, que era metade da folha grande. A foto maior, que era até hoje é padrão de álbum. Você chega no laboratório, mesmo colorido, o papel e a máquina vem calibrada para aquilo. Você fazer a imagem 20x25 centímetros. Sim. São as fotos. Então, os casamentos, os eventos eram feitos assim. Agora, com a vantagem de você ter aquela cama pendurada no pescoço, que um rolo de filme. Sim, depois surgiu câmera menor com o quê? Com chamadas câmeras 135 milímetros, que era o tamanho de um 3x4 centímetros, o quadrinho dela. Você comprava um filme com 24 ou 36 pose, como a gente chamava, colocava na sua câmera, de 24. Quando terminava as 24,
você enrolava ele rápido na câmera e já metia outro para dar segmento. Então, os filmes maiores, por quê? Porque as câmeras 35mm, mais leve, mais fácil de você agir rápido, era mais apropriada para o jornalismo. Que também a qualidade da película, do filme, quando ele é pequeno, os microgrãos de emulsão de pratas, de acordo também o ISO. O ISO significa a potência de crescimento, de você fazer uma imagem com pouca luz. Se você tinha um filme normal de 100 ISO, é um filme que dava qualidade fotográfica melhor, porque você ia fotografar ou com flash ou com a luz do dia. Se você tinha uma coisa mais escura, você já ia para um filme com 400 ISO ou ASA. Você vinha na caixa ASA e ISO. Então para fazer a foto não é como hoje, que a gente chega e só roda ali o ISO, vê a melhor quantidade, digamos, de ISO que vai para aquele componente. Para aquele momento, para essa luz que está aqui. E aí, nesse caso, não. Eu tinha que trocar o... Não, você já tinha que vir com um filme que fosse capaz de registrar as fotografias naquele lugar que você ia. Mas se tivesse mais escuro, mais claro. Aí você ia na lente da câmera. Aí é que está o negócio. Você tinha que colocar 125 na câmera e ia para o diafragma, que é de 22 a 2, 2.8, 1.4 é a lente mais clara que tem. Então você tinha que partir por aí. Entendi. Porque ela já vinha pré-montada para aquele. Aí você olhava. O sol está bem quente, bonito o dia. Você colocaria lá 125 por 11. Aí a imagem ia sair. Porque você não tinha jeito depois também de estar fazendo o que na imagem? Era o que aparecia, meu filho. Não tinha manipulação. Não tinha manipulação, não. Não tinha Photoshop, não tinha nada. Era na raça. Era raiz mesmo. Outra coisa, o seu enquadramento tinha que ser perfeito. Você não podia fazer uma foto de qualquer maneira, como a gente faz hoje. Não estou nem olhando. Eu olho para cá e faço assim para lá, porque depois eu vou para o Photoshop, faço enquadramento. Vou mexer no brilho, no contraste, vou mexer nas cores. A gente faz tudo, mas naquele tempo não. Seu Magalhães, como é que o senhor sabia dos cursos, atualizações, novos equipamentos nessa época aí? Como é que chegavam as novidades? Através de revistas. Os representantes, como sendo o principal representante no ramo de fotografia no Brasil, foi a Kodak. Então tudo era Kodak. Químico era da Kodak, você tinha que comprar. O filme era Kodak. Os representantes, quando vinha, trazia para a gente os folhetos. Olha, lançou uma câmera, bicho, tá aqui, ó. Olha, ela faz isso, isso e isso. Você tinha tudo, assim, nesse sentido. Hoje não, você vai para a internet. Como é que a gente fazia? Por exemplo, eu que sempre batalhei para fazer artigos falando sobre a fotografia, eu tinha um que chamava A Arte de Fotografar. Então, o que eu fazia? Eu falava ali sobre fotografia simétrica ou assimétrica. Cada semana, num dia de terça-feira, eu fazia um artigo. Você tinha que conhecer a fundo. E por isso que eu me aprofundei muito no Liceu de Artes e Ofícios, nos cursos de fotografia daquela época. Depois, quando eu vim para aqui, começou a evolução. Eu ia para São Paulo, para as empresas do Sindicato das Empresas de Artes Fotográficas de São Paulo. Eu levava, às vezes, alguém, tinha que ir de avião, tinha gente que não andava, tinha medo do avião. E assim, rapaz, fui crescendo, andando, fui subindo os degraus dessa escada que nos leva a esse infinito. Sim. Qual era a revista mais famosa na época? Ou eram os folhetos mesmo? Não, tinha revista da própria Kodak.
a revista só falando em coisas da Kodak. Quem era o presidente, quem foi que lançou o filme, quem foi aquele lançamento das câmeras. Teve um bonito... Para achar o nome, quando o Jorge Eastman, que era um bancário, ele foi chefe e sócio da Kodak. Ele quis uma palavra, um nome, que não tivesse ligação com nada. Pelejou, botou Kodak. Você não acha, nem no... Hoje você acha, porque vai que é uma firma importante. Mas o que significa a palavra Kodak? Nada. Para ele significou tudo. Por exemplo, ele lançou uma câmerazinha para o amador, que era um rolo que já vinha prontinho para você encaixar, abria a tampa da câmera, encaixou e ele botava e fez o seguinte publicidade deles. Você aperta o dedo, a Kodak faz o resto. Foi a propaganda. Acho que eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro. Você aperta, faz o clique, a Kodak faz o resto. Era muito caro ter uma foto? Era. A gente contratar naquela época? Era caro, sim. Não era como hoje, que as fotos não têm valor nenhum mais. Financeiramente, não. Agora, para mim, eu olho a fotografia, o valor, por isso que eu quero parabenizar vocês por estarem fazendo o que estão fazendo, preocupados com as raízes. Porque a cidade ou o lugar que não se preocupa com os resgates de suas raízes, essa cidade não conta história. Aonde não se tem raiz, não se pode contar história. Como você vai contar a história de um passado se você não viu lá a imagem? Seu Magalhães, a gente aqui agradece aqui ao senhor por estar compartilhando essa experiência e essa memória fotográfica mesmo, no sentido de contar todas essas histórias aqui pra gente. E aí eu aproveito até, Rodrigo e diretor, para falar que esse contato com o seu Magalhães, ele foi há um tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, junto também até com o senhor Elídio, e aí foi quando eu percebi, assim, que nós tínhamos como é que eu posso falar? Duas pessoas preocupadas com as raízes de Feira de Santana. Sim, mas eu diria assim, dois arquivos vivos, que poderia a qualquer momento, simplesmente como é da vida, vir a falecer e a gente perder todo esse legado. Foi. E aí foi quando a gente chegou até... A maioria dos fotógrafos queimava tudo, fotografava, já pegava os rolos de filme e botava fogo. Mas por que, seu Magalhães? Não tinha essa vontade que eu tenho, que vocês têm. Porque, queira ou não, eu considero a fotografia o instrumento mais poderoso que pode existir no caso de a imagem fotográfica, ela é tudo em nossas vidas. A fotografia está presente aonde? Na terra, no céu e no mar. Todo lugar, nós estamos aqui conversando, tem um satélite lá em cima, fotografando, né? Exatamente. A gente... E falando em satélite, o senhor, só voltando aqui no gancho, o senhor disse que conseguiu fazer, o único fotógrafo do Cometa Halley. Nordeste, conseguiu fazer com a câmera analógica a fotografia do Cometa Halley. Cometa Halley. Sabe como é que eu fiz? Eu conseguia? Eu não deixava ninguém ver. Não. Eu acoplava a minha câmera no binóculo. Não era nem ainda do laboratório, não tinha ainda o binóculo, não. O Corrotec a gente perdeu ele. Porque quando a gente descobriu que viu ele já estava indo embora, só tinha o rabo. Sim. Mas o que a gente fazia? Pegava uma câmera dessa, com uma objetiva dessa, punha na lente de visualizar o binóculo. Porque o binóculo tem poder de buscar longe. Sim. Aí eu pegava uma fita isolante preta, que tem que ser assim, enrolava tudo ali, fazia uma trouxa na boca da câmera, e dali eu fazia as fotos.
Deu para fazer, tranquilo, tem no Mas como é que foi? O senhor ficou parado? Num tripé, Por quanto tempo? Mas tinha que ter o momento do clique. Por exemplo, o rally, eu vinha de Minas de ônibus, mas sabendo que ele estava passando, E já estava sendo visto, mas ninguém via. Eu que vinha de ônibus, comecei a olhar o lado, eu sabia direitinho o lado que ele teria que passar. E de repente, meu amigo, altas horas da madrugada, 2 e tanto da madrugada, naquela escuridão de estrada, eu olhando pela janela, eu descobri o bicho. Aí eu só faltei carregar o ônibus na cabeça. Vim doido, cheguei aqui, meninos, eu vi o Corrotec. Não falo nada não. Amanhã de noite, de madrugada, nós vamos. Peguei os meninos, peguei tripé, peguei tudo, fui para a estrada de Jaíba, ali perto de onde tem o primeiro condomínio, quem vai para Jaíba. Depois de Santo Antônio de Prazeres. Ali era uma estrada que seguia ali. Ali era alto, bem escuro, não tinha nada. Foi ali que eu instalei meu equipamento. Era umas 3h30 para 4 da madrugada. Quando eu olhei, o bicho lá. Eu, craque. Segurei. Rapaz, o senhor ainda tem essa fotografia? Tem no jornal ainda tem. Chegou a sair no jornal. Chegou a sair no jornal. O senhor vendeu ela para o jornal? Vendi. Foi a sua primeira foto que o senhor vendeu? Não, eu não vendi, eu doei. Sabe por quê? Eu não queria ser só para aquele jornal. Ficar e desprezar os outros. Eu achava que tudo era amigo, tudo colega. Então, eu distribuí, por exemplo, nessa do cometa e também de um eclipse na lua cheia. Sim. E eclipsada. Eu também fiz um trabalho que os outros, nenhum conseguiu. Eu coloquei uma chapa na minha câmera, 6x9, viu? O tamanho da chapa era 6x9 centímetros. Botei no tripé e fazia o quê? Posicionei lá num canto da coisa para ela subir assim. Aqui eu fiz a primeira imagem. Placo, não via, não estava chutando, né? Mas dentro do que eu já tinha de conhecimento, eu sabia que registrava. Aí eu fui subindo a imagem assim, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Até ele começando, eclipse ficou, eclipse foi embora, eclipse terminou. Aí eu botei essa câmera. Quando viram aquela sequência, ficaram todo mundo doido. Até a Globo veio atrás. Foi? Foi, mas eu não dei ela não. Mas ela veio pedir ou veio comprar? Não, eu não queria comprar, não. Ela não queria comprar. Ela não quis comprar, como não quis também comprar um artigo que eu fiz, a igreja que o diabo entortou a torre, que é aquela de Oliveira dos Campinhos. Ali eu tive que ir em Salvador, tive que ir em Santa Amaro, tudo para eu buscar a fundo o acontecimento de Romão Gramático com aquela igreja, que o demônio aparecia para ele todo dia, meio-dia, quando estava construindo aquela igreja ali. Aí ficou mesmo o nome. Aí a Globo soube e veio. Eu digo, não, só faço vender. Mas tem que ser exclusividade. Aí eu digo, amigo, vamos fazer o seguinte, deixa eu com os meus jornais, é melhor. Eu vivo com eles, não é com lá para longe, não. E aí não dei para ela mesmo, não. Seu Magalhães, o senhor chegou em 64? Foi. Certo? Quanto tempo depois o senhor ter entrado no primeiro jornal aqui em Feira? Eu levei 4 anos fazendo fotos no Gastão Guimarães das alunas que se formavam. Inclusive a gente tem aqui... Vamos passar primeiro aqui. Aqui nós temos uma foto que foi a última... São elas? Aí a primeira e única Miss Bahia que teve em Feira, porque o Miss Bahia sempre foi feito na capital. Certo. Nesse ano aqui, em 75, ele foi feito em Feira de Santana, que tinha como a
a diretora do Miss Bahia era Domitília Garrido. É quem fazia isso. Domitília, inclusive, era falada que era sapatão, essas coisas assim. Ficava dando em cima das meninas. Isso em 1975. E 5, foi. 11 anos depois do senhor em Feira de Santana, já estava fazendo a social aí. Não, eu comecei nos jornais mesmo. Eu cheguei em Feira em 64, eu comecei a fotografar mesmo primeiro foi o Diário de Notícia, que é os diários associados de Assis Chateaubriand. Isso. Certo. Aí eu fiquei ali menos de um ano. Aí Antônio José e outros dos jornais da Bahia, que os jornais mais importantes, começaram a vir querendo me contratar. E eu aí comecei mesmo, trabalhando fixamente em jornal, foi em 68, ainda dentro da Revolução, né? Isso. Aí que a gente já podia tinha o crachá, ia fazer trabalhos, mas era limitado. Não, aqui você não pode entrar, nem pode fotografar. Então, o senhor foi o primeiro fotojornalista aqui de... O primeiro fotojornalista, que se chama o quê? Repórter fotográfico. Eu fui o primeiro em Feira de Santana. Tem mais fotos aqui, correto? Vamos lá. Sei, Só que volte para aquela da abóbora ou vai passando essa sequência aqui agora? Não, vai passando essa frequência. Aí, ó. Como era a Feira de Santana, esse nome tão bonito que levou o nome dessa cidade além de Visos, além, não foi só estado, além, como foi o caso como é o nome dele? Desse que está fazendo aí muita coisa hoje, Pompino. Ele levou, junto com essa feira, o nome da cidade para outros países. Então, né, aqui, essa foto aqui, ela é um ano antes da retirada dela do meio da rua. Você vê que ainda tinha o Coreto, tinha o cinema. A prefeitura, para quem não está vendo. Exatamente, E a igreja. E a igreja. E o telhado do Mercado de Arte. Ela já estendia, não só pela Salles Barbosa aqui, Marechal Deodoro para cá e Getúlio Vargas para cá, que já estava chegando ali perto da rota do Chico Pinto, que hoje é o túnel, né? Getúlio Vargas, nessa época, era até ali o Feira Palace, correto? Sim, mas não era até ali calçada, não. Eu sei, já era chão. Já era chão ainda. E ali era o maior prédio de Feira de Santana na época, correto? Esse aqui, é o primeiro e o maior de Feira de Santana. Acho que é José Falcão, edifício José Falcão, como é o nome dele? Não, ali a gente chama de INSS. É onde é o INSS, né? O prédio do INSS. O Anamile é aquele outro que foi o primeiro depois desse, foi o Anamile na praça de alimentação. Aí é que foi chegando devagarzinho. Pra mim ali era o Anamile, não? Não, esse aqui é o Anamile. Não, esse é o do INSS. Olha o mercado aqui, ele indo lá pro lado pro lado da praça Bernardino Bahia. Olha ele lá. Essa foto o senhor tá... Aqui é Getúlio Vargas, eu estou tentando me Aqui é Getúlio Vargas. Aqui é Getúlio Vargas. Isso. A praça, João Pedreira, com as avenidas, né? A mão de lá e a mão de cá. Aqui no meio tinha o Coreto. O Coreto. E logo depois do Coreto, aqui atrás dessa árvore, existiu um posto de gasolina do início da cidade. Aqui é onde tem hoje aquele monumento da Praça João Bandeira. Não é isso? Então, aquela estátua do Juraci Dória. Exatamente. Onde ela está hoje. Exatamente. Então aqui é o Anamile. Não, meu filho. Não? Não. Acho que aí é o prédio, a característica do prédio do... Olha, veja bem, eu estou completamente ao lado contrário para fazer essa foto. Essa foto aqui foi feita aérea em 75, pode olhar aqui. Foi foto aérea. O senhor estava onde aí?
voando na cidade. Voando e clicando, voando e clicando. Conta pra gente como eram esses voos para fazer fotografia aérea nessa época. Todo Muito mundo com complicado drone pelo e tal. seguinte, já começava as indústrias. Tinha uma indústria pneus tropical e em frente tinha uma importante ali que eu esqueço o nome agora, a cabeça já está muito surrada. Nada. E aí Era Pirelli? tinha Não, Pirelli. Pneus Tropical virou Pirelli. Virou Não, Pirelli. Ok. Hein? Pneus Tropical virou Pirelli. Isso, virou Pirelli. Era pneu tropical. Aí São Paulo acabou ligando para mim, perguntando se eu fazia foto aérea. Eu digo, meu amigo, é o meu fraco. É meu ponto fraco, foto aérea. Qual é as câmeras que o senhor tem? Eu digo, tem uma Fujica 6x9. Eu tenho uma Pentax 6x7. Ele chega! Você mais não! Eu vou mandar uma pessoa procurar o senhor lá na Pneu Tropical, que eles precisam dessas fotos. E o senhor vai se entender com eles lá. Aí eu fui me entender com eles. Aí eu te pergunto, eu tinha que vir um Cessna, um aviãozinho de 3 lugares. Certo. Você já tinha entrado no avião nessa época? Não, eu também não. Mas disse que eu era um tal nela. Aí, rapaz, me deu um frio na barriga uma semana. Eu aí comecei a ficar doido, como é que eu fazia, o que eu devia, qual era a velocidade que eu tinha que fazer, porque eu tinha um pouco do balanço do avião, tudo isso influencia ali, a foto sair tremida. Uma foto que você não vê. Não vê, você está na cega. Aí eu enfrentei. Fui, o avião parou lá no Antigo. Eu sei, ali na... Como é que chama aquele bairro ali, rapaz? Aviário... Não, Não é Aviário, não. Não. É indo para o UF. Exato, Tem isso. um antigo campo de aviação. E a Gabriela, se eu não estou enganado. Não é Gabriela. Gabriela é mais longe. Daqui a pouco a gente lembra aqui. Campo Limpo. Campo Limpo, exatamente. Ali foi que o avião foi me pegar lá, um espanhol até. Aí a gente foi... Eu com a relação toda de quanto de fotografia que eu ia fazer. A pauta. A pauta. E 2 câmeras. Quantos filmes aí? 36 poses aí? Não, aí só foi filmes com chapas grandes por causa da qualidade. Você já pensou a qualidade? Uma foto aérea, você tem uma qualidade dessa? Não consegue não, filho. Aí o que aconteceu? Eu fui... Quando eu vi, o piloto veio, conversou comigo, começou com um martelinho e uma chave de fenda, tirou na porta do meu lado. Eu aí já fiquei pensando. Peraí, seu Magalhães, se tirava a porta do avião voando... Não, no chão. Tá. No chão ainda. Sim, mas ainda assim, pô, tá tirando a porta. Aí, mas eu não fui burro, não. Assim, Eu não tenho vergonha de falar o que eu fiz. Eu levei um pedaço de corda bem forte, porque você tem o cinto do avião que você pode fazer isso. Sim. Mas eu tinha medo do cinto partir. Além do cinto, eu amarrei uma corda bem forte no pé da outra cadeira. Se partir uma, a outra está segura. Porque tirava a porta, entrava um vento, meu amigo, que você não podia. O piloto avisava, não converse não, não converse não. Eu vou lhe dizendo aqui, ó, universidade. E aí ele dava uma volta em cima da universidade. Esse daí era pior que o diretor, seu Magalhães. Eles têm que ser especializados, fazer foto aérea. Aí ele reduzia bem a velocidade, entrava em stall, que é quando o avião começa a apitar. Ele está avisando, tô caindo. Aí ele já fotografou, eu fazia assim para ele, e fomos rodando. Quando a gente chega no 35 BI, O coração, seu Magalhães. Não, eu já estava morto, suava, gritava aquele ar bravo.
Eu já não aguentava mais, bicho. Quando chegamos na FEBO, eu tinha que fotografar a FEBO. E a FEBO é encostada no 35º Batalhão. O que era a FEBO? É a Sabonete, a fábrica de sabonete. Ah, a FEBO. A FEBO, eu falo Sim. FEBO, mas é FEBO. Aí, quando eu vi o piloto, virou para mim e disse, rapaz, ó, tá tudo de binóculo e fuzil apontando para nós. Você avisou que ia fazer esse voo? Eu digo, eu não, rapaz. E disse, então vamos embora daqui que eles vão atirar. Aí, pá, eu já tinha feito as fotos, fomos para outro lugar. No outro dia eu fui chamado lá. No batalhão. No batalhão, saber o porquê esse avião estava circulando ali e eu fotografando, que eles já tinham informado de tudo. Aí foi que eu expliquei, que não sabia que tinha que ter autorização, que eles entendessem o meu lado de uma pessoa ainda inexperiente nesse sentido, mas que eles, a partir daquilo, não fazia mais nada nesse sentido. O senhor lembra o ano que foi isso? Foi em 75. 75. 75. Ainda lembro a data, 2 de novembro de 75. Quem é essa moça? Xuxa? Mas é Xuxa... Xuxa Meneghel. É mesmo? Feira de Santana? Em Feira de Santana. Foi o primeiro trabalho de Xuxa como modelo fora do Rio de Janeiro. Foi aqui em Feira. Aqui em Feira, na boate Macho e Fêmea. E onde ficava essa boate? Na rua, ali na rua do Limão... Do Limão Drink. Do Limão Drinks? É, Tá ali ficava da praça ali. de alimentação. Ali, ela ficava ali. Aí... Rapaz, essa daí Eu, quando soube que Xuxa vinha, eu tive que comprar uma câmera. Eu comprei uma câmera da Fuji, viu? Diretor. O diretor, a câmera 6x9, era do tamanho de uma foto, o negativo dela. Era uma coisa. Cara não, o diabo. Eu, quando fui comprar, o cara virou para mim e disse, não, eu tenho que pedir em São Paulo. Você sabe quanto custa uma câmera dessa? Eu digo, não, mas nós vamos combinar o Gesto Burros, casa esportiva. Sim. Quanto é a câmera? Ele deu o preço, eu digo, eu te dou a metade e a outra metade você me dá 2 vezes, que não tem problema não. O serviço que eu vou fazer paga tudo isso. E assim fiz. Comprei a câmera, quando o Xuxa veio, você vê que aqui, se você abrir, porque essa câmera que eu comprei, ela era apropriada para fazer imagem de modelos, roupa. Aqui não, porque ela já está tão batida, assim, que eu tenho cada foto dessa aí que chega a cortar os olhos de azul dela, de perfeição. Sabia que Xuxa teve feira? Nunca ia imaginar. Tem ela aí de novo, depois você vai ver aí. Se Ela, você olhar, ela tem praticamente a mesma cara, velho. é. E ela tá muito nova. E foi a primeira vez que eu... Aqui, a última... Formatura do Colégio Gastão Guimarães. Exato. Terminou que aí. era a formatura do ensino médio. Exatamente. Se chamava ensino médio? Era também ensino médio? Era ensino médio. Tinha como diretora a professora Nene. Foi a que Eu deu... lembro da professora Nene, já ouvi falar. A professora Nene me fez eu quase tomei um pau do segurança do Ernesto Gás, quando veio aqui. Que ela furou o protocolo, passou debaixo da corda para entregar ele uma carta. E eu aí me entusiasmei tanto, cheguei daqui para a parede ali, não pode. Eu só vi com uma mão muito forte, paletó e gravata, me pegou por aqui ó, e jogou lá atrás. Eu caí com máquina, com tudo. Fui assustar, ele disse, cala a boca. Se fizer a outra, vai preso. Você ligou o limite. Você não é profissional, não? Pô, me esculhambaram. Pô. Vamos pra outra. Então, gente, tudo isso passa na vida da gente, né? Xuxa? É? Aí. Ela aí, com o que está escrito lá. Dá um zoomzinho. Macho e fêmea. Macho e fêmea apresenta- Macho com X. Com macho X, e fêmea apresenta Xuxa. No caso, Xuxa vinha pra essa apresentação pra ficar dançando no palco? Não, ela veio para desfilar? fazer as fotos para como é que chama? Pra boate. Não, para boate não, rapaz. Para
para a firma, que era Macho e Fêmea, era uma loja de roupas, Ah, entendi. a Macho e Mas a Fêmea. era forte para trazer Xuxa. Era, E ela contratou o senhor pra fazer esse ensaio. exatamente. Aí, meu amigo, aí é pescar de bomba, né? É. Xuxa, dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro para fazer esse trabalho. Em 1972. E aí, Foi. diretor, sabia que Xuxa teve feira? Não. Em Primeira vez. 1972. Teve. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. É Eu história. tenho um álbumzinho desse tamanho, com um bocado de foto dela, dessas coisas. Aí nós estamos o carro-chefe das casas importantes de Feira de Santana, né? Do Frois da Mota, Agostinho Frois da Mota. Eu acho Hoje que ela... Só para me localizar, seu Magalhães. ela está na Praça Frois da Mota, ela lá existe. descendo. E Oi, antes tá era toda, até aberto, antes e era até aberto toda pra arrumada. visitação. Você ali faz eventos. Eu tô tentando lembrar onde fica É esse perto casarão. do Nordestino. Pronto, agora eu sei qual Tem é. a Pronto. Lorena, aí você segue aquela Naquela rua, Exatamente. pronto, que tem uma praça em frente. Isso. Faz uma visita lá à casa, porque vale a pena. Certo, senhora. Só as pinturas que ela tem internamente. Não é ela que está sendo restaurada? Não. Ela já foi restaurada, restaurada. está muito bem restaurada. Exato. Eu não sei Ela quem. estava fechada. não Tava, tava? teve um Eu vou tempo saber. fechado fazendo uma reforma. Posso E aí? fazer um comentário? Calma, Vá. Diego. A qualidade dessa fotografia de 70... Diego, dá um zoom, por favor. Aí, ó. Olha a qualidade dos detalhes dessa foto. Você veja a foto nossa no Parque do Saber, minha e do ACM, que tem 4 por 6 metros. Pra Sem você estourar. ver detalhes do Você, quadro. você consegue ver vários detalhes. Mas é por isso que eu estou dizendo a vocês, era o tamanho do negativo das câmeras fotográficas e o tipo de lente. Era coisa cara, meu filho. Eu tenho até hoje elas tudo guardadas. E o bacana é mansão. Mansão. Campo Aí, do Gado. Campo do Gado, em 73. Ó. Isso aí eram os importantes, Eram os tropeiros? os vaqueiros que cantavam. Vamos dizer assim, eles... Os vaqueiros não tinham essas músicas de vaquejada? Sim. Eles eram os 4 que faziam isso em Feira de Santana. Tudo encorado aí, ó. Hoje a gente Eles não vê ficavam mais, no não. Campo do Gado nos dias de segunda-feira. Que era onde acontecia o comércio. Isso, e o comércio de gado ali. Exato. E aí era mais escuro aqui, não era isso? À noite era mais... Tava mais... Não, aí não é noite não, aí é de dia mesmo. Você pode ver que tem sombra do sol batendo, mostrando aqui Na parte de trás, ali. a posição do sol. Aí é porque eu estava meio nublado, não teve nuvem, perto de árvores, aí... E o preto e branco ajuda também. Aí, outra coisa, essa ponte, quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, que a primeira vez que eu vim do Rio para conhecer a Bahia foi em 62. Eu passei por essa ponte, já O era centro ela. de feira tá de qual lado? Feira tá para cá. Para cá? Para cá. Aí nós estamos já fazendo a Aqui volta tá indo- para o posto rodoviário. Onde A é Estrada hoje do Feijão Aqui lá. é tipo onde é Alphaville. Aqui o Alphaville. Exatamente, era isso. Olha aí. o tamanho dessa ponte. Era. Por que o rio encheu tanto, seu Magalhães? Bom, naquele tempo chovia muito, né? E mesmo porque a ponte já estava tinha lugar já meio quebrado. Sim. Aí se achou na necessidade de criar uma outra ponte, que foi aquela nova que fez, Essa que aqui está aí tá aqui. até hoje. E aí era o local de... Dos pescadores, de ficava... lazer, mas aqui tinha também um local de lazer, não era isso, seu Magalhães? No Tinha. final de semana. Isso, Era onde tinha. a galera vinha Curtir todo fim de semana, sábado e família domingo. mesmo, as famílias Sábado iam. de tarde e domingo ficava cheio aí. Eu tenho essas fotos tudo. Cheia, eu ia para lá também. Dar minha curtidazinha. Aí foi o centenário da cidade, né? Prefeitura. Isso aí, essa mulher que está fazendo esse papel de Maria Quitéria é Neide Sampaio. Foi a primeira pessoa que trabalhou ou que fundou o teatro em Feira de Santana. Uma teatróloga, né? Teatróloga, eu nem sei pronunciar, não. Neide Sampaio.
no centenário da cidade. E aí, isso é interessante porque a gente estava na estante há pouco falando, logo no início, né, dos 188 anos de Feira de Santana, e a gente saber que Feira, ela tem no acervo do senhor esse registro fotográfico dos seus 100 anos Exato. de idade. Isso, exato. E é aquela coisa, Rodrigo. Não, isso você precisa ver o tamanho de fotos, a quantidade de imagens que eu tenho dela aí, do acontecimento. Desse dia. Nesse dia. Como quando foi a feira embora lá para o centro de abastecimento, eu levantei de casa 5 horas da manhã, fui para a feira, que era a última feira no centro, saí de lá, fiquei o dia inteirinho, almocei por lá, bebi água, tomei uma cachaça de manhã. Seu Magalhães, a feira ficava na Getúlio Vargas, que foi aquela foto que a gente viu, e depois foi para o centro de abastecimento. Depois saiu, aquela fechou foto ali. que o senhor colocou do centro de abastecimento, lembra dela? Coloquei para você? Colocou? Pronto. Então, segure aí que o senhor responde ele já. Conta pra gente aí, Rádio Sociedade. Rádio Sociedade, quando levou o nome na primeira Copa, essa turma aqui da Rádio Sociedade, Edivaldo Souza, foram para a Copa A Copa de 70? A Copa de 70 A do México, que o Brasil foi campeão? Foi. O pessoal tem o pé quente, viu? E não é à toa que ela tá aí, não. Eu costumo dizer uma coisa, quando eu ponho uma fotografia em algum lugar, é porque ela tem que contar um pouco de história. Se ela não tiver história, para mim, é só uma foto. Onde era esse local? Ainda é onde é? Onde é a rádio ali? Aqui? Na igreja, né? Na igreja dos Capuchinhos. Continua essa mesma fachada. Ô Diego, a Rádio Sociedade fica atrás da igreja dos Capuchinhos. Exatamente. Que fica aqui continua no mesmo lugar. Agora, mas você tenta, né, meu amigo? Bota Rapaz, velho. E aí o senhor não pegou a ponga não para ir para o México com eles? Não. Não se interessou? Não. Eu, inclusive, prestava serviço a troco de publicidade para a Rádio Sociedade. Mas não houve esse convite. A publicidade era eles falar, olha, você quer fazer a fotografia do seu casamento? Era isso mesmo, procuro foto Magalhães, siga no tal, ppp, dava aquele recado. Não tinha o siga nas redes sociais nessa época não, né? Aqui foi antes ou depois de ir para a Copa? Foi antes. Na véspera da Copa. Aqui a turma está se arrumando para embarcar. Eles foram de avião. Hein? Avião. Pô. Aí, outra coisa, isso aí, quando eu fui lá, eu comecei a fotografar em 68, em 70 já me veio na cabeça de conhecer essa ponte. Essa é a ponte de Oliveira dos Campinhos? Do Rio Branco. Não. O senhor pode contar a história da ponte? Bom, lembra dela? Eu acho que eu tenho uma outra aí que vai contar mais história dela. Uma pessoa com a trouxa na cabeça, saindo de dentro da ponte. Que eu fui tanta sorte nesse dia, que eu estava aqui em pé na entrada da ponte, lá do outro lado veio um senhor com um saco na cabeça, uma bengala. Quando eu vi, eu comecei a fotografar. Quando ele chegou na boca da ponte, a outra. E aí eu parei para entrevistar ele. Ele estava cego. Aí ele me contou tudo da ponte. Meu filho, eu trabalhei nessa ponte, na construção dessa ponte. Eu fui muito temido aqui, o meu apelido aqui era Treme-Terra, porque eu era meio arrojado e eu tomava conta desse trabalhador aqui. E hoje estava cego, né? Já morreu há muito tempo. Uma ponte, uma importância dessa, que é a mesma ponte que foi feita em Cachoeira. Exatamente. Só que a de Cachoeira tem os trilhos dentro, passando por ela. E essa não tem, que ali não chegou. Exato. E ela foi construída, amigo, para a passagem de Dom Pedro. Exatamente. Porque era a única ponte que ligava, o trem vinha até a Feira de Santana, lá os caminhões, poucos caminhões que tinha,
era o que tinha, era a cavalo, aquelas coisas, um caminhão ou outro, e para a passagem do Dom Pedro é que foi feita essa ponte. A de Cachoeira e essa aí. E esse brasão foi roubado? Foi roubado. Está na mão de uma determinada pessoa em feira. Opa, revelações fortes aí, ó. E tem a questão também da importância, Rodrigo, dessa foto, de você pensar o seguinte: Feira, ela foi marcada por o quê? A história dela com relação aos tropeiros. Sim. Isso. E historiadores, me permitem se cometer alguma gafe, mas no meio do caminho tinha o quê? O rio. Como é que a boiada iria passar, você tem que ligar para onde? Então, do contrário, você tinha que fazer uma volta muito grande quando você vinha ali do interiorzão, Jacobina, por aí vai. Tudo. Tinha que passar aqui. Então, a necessidade ela foi fundamental para esse gado vir para feira e de feira morrer em Cachoeira. Morrer em Cachoeira, então Salvador, que tinha a estrada da boiadeira. Porque aqui eu estou falando bem mais antigamente, aqui a gente já está em 70. Quando a gente fala na origem dela, ela vem para isso. Isso. Porque não tinha 324, que ela é coisa aí de 1930, 1950. Exatamente. E aqui eu estou falando anterior. Então, como é que ia esse animal para Salvador, por Cachoeira, por algo que a gente chama de vaporzinho? Botava no vaporzinho. Essa história eu conheço. Era isso mesmo. Também é cultura. E o vapor só tinha uma viagem, dava uma viagem, levava 3 dias para dar a segunda viagem. Maçonaria? A única, primeira e única vez que a maçonaria desfilou nas ruas de Feira de Santana. Isso aí foi no 73 também, no centenário. Então, como está acontecendo agora? Um bocado de coisa acontece nos aniversários da cidade, né? Sim. Aí foi no centenário da cidade. Então, coisas que não era para ter acontecido, que a maçonaria não se expõe. Exatamente. Assim. Ao contrário, né? A filosofia. Mas como a data era tão importante, que ela achou por bem também, nunca mais teve um outro desfile. Eles não se expõem assim, de Não. você conseguir ver os rostos e tal. Sim, eu sei. Bem a maçonaria é bem emblemático, né? fechada. Será que nos 200 anos de Feira de Santana, daqui a 12 anos, Vai ter? o senhor acredita que eles podem fazer um outro desfile? Eu vou bater na tecla para isso, que eu quero fotografar o segundo. Amém. Amém mesmo. E se possível, eu quero estar lá com o senhor para ver Pronto, esse nós registro. vamos juntos. Vamos para a próxima? João Câncio, Missa do Vaqueiro. O padre João Câncio. Então, todo ano tinha a data deles aí. O padre do microfone? Não, né? Não, ele está aqui, deve estar com o microfone, sim, olha lá o cabo, olha lá. Ele rezando, O padre é ele? é ele, esse aqui é o João Câncio. E ele era vaqueiro. Era também padre vaqueiro, por isso que está ali, padre vaqueiro. Viu? E ele, se você vê a quantidade que tem, é porque a gente, em determinadas fotos, você não vai deixar espaço muito grande, que fica muito miudinho. Campo do Gado? Não, aí foi em Bonfim de Feira. Bonfim de Feira. Na terra de 10 cavalos, que patrocinava tudo isso. 10 tinha muito gado. 10 foi... A filha dele foi casada com o Ronaldo... Como é? O Ronaldo Caiado, que hoje O governador de Goiás? o governador de Goiás. Quem fotografou e filmou o casamento dele foi eu e meus filhos. Onde? Aqui em Feira? Aqui em Feira. Ronaldo Caiado. Casou com a filha de 10 cavalos aqui. E o filho de 10 casou com uma mexicana. Você vê como são as coisas. Esse mundo é pequeno. Viu? Por isso que eu falei aquilo, fica bobo em casa. E aí... E essas moças bonitas aqui? Aí é que tá o negócio. Essas moças bonitas foi o primeiro e único, como eu falei lá, Miss Bahia. Aí eu fazendo, para eu conseguir andar com elas, a cidade toda virou para cima. Eram as moreninhas, os Fusca da polícia. O tenente Cláudio, que era o comandante delas na época, Comandante delas. vinha me acompanhar, porque eu, graças a Deus, a maioria desses eventos, eu era exclusivo. Não podia ter aquela confusão, um outro tropeçando no outro. Não. Era contratado um.
E aí, ó, o Coronel Longuinhos. Aí eu pedi, eu digo ao coronel, ele está olhando para um ali, não sei qual, ele engraçou ali. Aí eu pedi a ele de coronel, para a gente fazer uma foto mais importante, assim muito que ele diz mais, põe um boné, aqui é a Domitila Garrido, aqui a única que não está de boné, que é a que controlava o evento. Então, rapaz, eu sempre gostei dessas coisas, de ajudar, incrementar, melhorar o visual. E foi a única vez, aí o senhor pediu para ele dar um cap para elas. Foi, para elas. Aí ele foi, pediu lá, pegou na prateleira, deu para elas. Me parece que elas são quantas, eu não sei, são menos 12. 12. Sem ela, 13 com ela. Eu lembro que o número 13. Foi 12 candidatas. Segura. Vai, diretor. Pode ir? Então bora. Outra foto importante, gente, para mim, é essa aí. Isso aí foi no dia da inauguração do centro de abastecimento. Meu pai veio de Minas para ver esse acontecimento. A inauguração. Esse é o pai do senhor? Meu pai e o neto, que é a CM. Aí, o seu professor. Aqui é a CM. Meu pai e a CM olhando a beleza do centro. Mas aí a CM seu pai também? Ou a não, CM não, a CM o filho. Meu pai, aqui, meu pai Juca, era o apelido, é seu Juca. Gente boa toda. Namorador, rapaz, que é na desgraceira. Eu gosto assim, essas fotos tem aquilo que eu disse, tem que contar um pouquinho de história, uma explicação o porquê ela está aí. Pode falar. Então a gente, meu pai ficou muito entusiasmado. Eu fiz também um mundo de fotografia nesse dia, que foi da última feira e da primeira feira no centro de abastecimento. Registrei muito a cidade de feira nesse sentido, de aproveitar os momentos de importância para que eu não deixasse eles de qualquer maneira. E aí, Rodrigo, vai ter provavelmente uma sequência, porque aqui, digamos, tem todo um momento, se você observar, aqui já é a inauguração do centro de abastecimento, para você que está assistindo a gente, nesse local em que ele se encontra hoje. Então, retirou o pessoal lá da feira, da Getúlio Vargas, tudo, e já colocou aí. Veio para aí. Só que no meio do caminho tem uns poréns ali que o seu Magalhães daqui a pouco vai contextualizar. Certo. Mas antes da gente... Aí foi o primeiro dia de feira. Antes de avançar, seu Magalhães, olhando as fotos, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi essa adaptação com essas novas tecnologias? O senhor sempre esteve fotografando com câmera de rolo. Esse é o termo analógica. Câmeras analógicas. Sempre analógica. E quando começou a chegar as câmeras digitais, começou a popularizar as câmeras digitais, como foi a sua relação com essas câmeras? Bom, elas vieram para dar o quê? Uma força ao jornalismo. Praticidade na fotografia. Porque você, para usar uma câmera dessa tinha o quê? 3 quilos, mais o flash. Você andava super pesado. Hoje você tem ali. Quantas gramas pesa ali? Ali isso não tem nem 1 quilo, né? Sim. Nem poucas gramas aí, ó, o que nós temos. E aquela facilidade de a gente não precisar daquelas fazer... Só tem uma coisa que nós perdemos. Perdemos o bom senso de conhecer o que é uma câmera fotográfica, o que é uma lente. Quanto lutou, eu tenho artigos feitos sobre a fotografia, então eu conto tudo isso. Quantas lentes tem no zoom, por que precisa. Por exemplo, eu tenho uma dessas aí, que ela tem 120 vezes no zoom. Lá da minha roça, eu fotografo um prédio aqui na cidade. Com toda a nitidez, como se fosse aqui. Então,
a praticidade foi essa, né? De você, principalmente para o jornalismo. Agora, depois ainda veio uma coisa pior, que foi que acabou com o fotógrafo, foi o celular. Que aí qualquer pessoa se torna Todo mundo, meu filho. Gato e cachorro. Acabou, gato e cachorro é fotógrafo. Agora, só tem uma coisa, que eu primo isso e tem diferença. É que no celular você não tem determinado... Tem muitos acessórios que você pode colocar no celular e fazer miséria mesmo. Mas no comum, você não tem um enquadramento perfeito. Você só no virar ele um pouquinho, você já mexe na imagem. E a câmera não. A câmera está aí para te dar uma coisa correta, certa ali. Você, o fotógrafo mesmo, principalmente trabalhar no manual. Você olhar lá fora, olhar aqui agora, não, eu vou fazer uma foto aqui agora, isso você pode até experimentar. Fazer a medição, não é isso? Fazer a medição. Depois apareceu os fotômetros, você apertava ele lhe dava quanto você precisava. Mas antes de fotômetro, você tinha que ter na mente o costume que você fazia a foto, via que não estava boa. Você fazia 3 fotos, depois você ia ver qual ficou melhor. E ali você já anotava que velocidade e que diafragma você colocou. Aí é que a gente trabalhava aí, para ir segurando. E o senhor viveu a história praticamente da fotografia de feira. O senhor acabou de mostrar a Xuxa. Isso. Tem outros casos assim de interessantes na fotografia que o senhor viveu, que o senhor gostaria de compartilhar com a gente um pouco? Eu tenho muitos casos, gente. Se você passar aí, nós vamos acabar tropeçando em algum deles. Quando chegar... Aí, por exemplo, aí já chegou numa. Que, inclusive, a pessoa que fez isso para mim aqui, escreveu aqui... Mãe Socorro. Mãe Socorro. Mas é isso mesmo o nome. Só que numa outra foto, ela escreveu aqui o seguinte... Lavagem da lenha. Você já viu lavar lenha? É levagem da lenha. Que era nas festas de Santana, as mães de santo vinham para fazer tipo uma fogueira. É um sincretismo. Um sincretismo para você. Da matriz nas festas de Santana. E o que é interessante ali, as pessoas, dependurados ali, o outro ali está com a câmera na mão aproximadamente. Uma câmera pequena, 35 milímetros. Exato, para justamente fazer... fazer os ângulos dele, cada um no seu ângulo. E uma coisa que é interessante analisar é que as pessoas, elas se expunham mesmo, né, com seus credos, a maçonaria, as religiões de matriz africanas, todo mundo vinha mesmo. Vinha. Os caras, era muito movimentada a festa de Santana. Muito bonito, o povo depois passou a ter medo. Meteram a faca num lá, não vou mais lá. Entendi. É o que falavam da micareta. Mas vamos lá, e micareta é um tema bom também para o Magalhães. Aí. Onde é isso aí, Rodrigo? Pois é, aí... Onde é isso aí, Rodrigo? Porque você pescou, Rodrigo. Eu vi o nome, mas eu nunca imaginar que já foi assim um dia. Isso aqui é a coisa mais interessante que tem. Quando eu cheguei em feira... Parece aquela cidade... Você quer ver onde que eu fui? Aqui vai para o sentido centro, né? Não. Aqui é Getúlio. Aqui é a Maria Quitéria. Não... Getúlio está atravessando aqui. Entendi. Peraí, até eu estou atrapalhado. Isso aqui é Maria Quitéria? Não. Isso aqui é Getúlio. As árvores aqui. Aí as árvores. E a Getúlio. Aqui a gente vai para o centro. Exatamente. Lá já aparecendo alguma coisa lá no fim, para perto da igreja. Senhor dos Passos. Isso aí foi chamado... Olha os carrinhos, olha o trânsito de Feira de Santana. Velho. Aqui tinha nessa praça tinha uma... de brinquedo. Como é que chama de água, que a água fica jorrando? Chafariz. Chafariz, uma fonte de água. Sim. Aqui bem nesse centro, aí. Aí o Chico Pinto era o prefeito atual. Isso aí foi em torno de quê? De 70. 2 anos depois que eu comecei a fotografar. Eu ainda peguei fazendo essas coisas aqui. E aí
final aqui da Getúlio Vargas. correto? Hoje está aqui O a resto estátua é de terra. Maria Quitéria, né? É o Que é monumento. esse cruzamento. E o túnel passa por Passando baixo. passando aí. E aí pra cá era terra. Não era Isso, asfaltado. não tinha nada. Então, acabava, feira praticamente acabava. Acabava mais ou menos ali. na casa do senhor hoje. Isso, Não é- acabava naquele. Exatamente, ali onde a Telebahia, Telemar, essas coisas. Terminava ali. Que Do diz lado estrada de direito, boi, a você estrada- lembra do bar do Zequinha? Sim, aí está lá. Pronto. Depois do bar do Zequinha tem hoje o quê? O viaduto. Não, aquela loja bonita, O biscuit. Le Biscuit. Ali era a casa enorme Eu lembro. de uma pessoa que era padrinho da minha mulher. Que ficou por um tempão fechado. Fechada, Abandonada exato. e tal. Antes Aquela do casa é Estado e importante. aquelas empresas. Até ali era a Getúlio. Dali para lá não era ainda Getúlio, não. Depois foi que deu seguimento na Getúlio. Emblemático. Que ainda era na época das Kombi do Zé Pinto. Que o primeiro transporte de passageiro em feira foi as Kombi do Zé É Pinto. tipo essa dali? Aí, ó. Aí, rural e Kombi, é os carros que você via. E Esse- Fusca. e um Chevette E que parecia, Fusca, né? só carro antes. Pelo ano você tá vendo, né? Que era daquela época. Movimentado feira, viu? Muito. A fundação do jornal Feira Hoje. Quando acabou de fazer tudo, a ata, aquela coisa toda, lógico que eu não estou ali, porque eu registrei, eu que era o fotógrafo. Aqui esses dois meninos trabalhavam. Esse aqui era o que fazia rapaz, como é que chama para fazer as letras no jornal? Tipografia. Tipografia. Não, mas não é o nome do trabalho dele, não é esse não. Os tipos? Não era? Isso. Isso. Aqui era... Eu esqueci o nome. Rapaz, estou pelejando uma pessoa importante da cidade. Aqui é Guiberto Costa, irmão da TV Subaé, de Marcílio Costa. Aquele que foi assassinado no canavial lá de Santa Amaro. E que tem até ali o espaço, Egberto Costa, tal, Tem. essa coisa toda. Deu nome a ele. Foi secretário eu me lembro no governo de Colbert Esse daqui tem um Martins. rosto conhecido, Esse aqui, né? o da ponta aqui. Ele era o diretor de circulação de venda de jornal. Eu esqueço o nome dele, também já morreu. Então essa era a equipe inicial em 1972. Essa foi a turma que fundou o jornal Feira Hoje. Eu fui um dos fundadores e fotógrafo dele há muitos Ele anos. começou já ali Não, ele ficou ali perto do Mochila? Não, ele começou na Senhor dos Passos. Tem aquela galeria que é do Didi das Óticas. Um pouco mais adiante é que tinha uma casa velha ali, que ele ficava ali. Dali, depois de alguns anos, foi que ele foi para Mochila, para aquele prédio do... Que é o INSS. Exatamente. Ali, quando chegou no dia da inauguração, eu era o fotógrafo deles. E meu filho, o ACM, estava completando 15 anos. Eu aí, na hora lá dos bate-papos, de fala e tal, eu tirei a minha câmera e digo, minha gente, a partir desse momento, quem vai ficar no meu lugar é Magalhães Filho, que eu não chamava de ACM, era Magalhães Filho. Peguei a câmera e enfiei no pescoço dele. Você conversa com o senhor Egberto, a partir de amanhã o jornal será registrado por você. Isso que é passar o bastão. Aí, meu filho, e aí o Egberto no outro dia chegou... Hein? Aí chegou no outro dia, o Egberto virou para ele, deu na pauta. Na rua, aquela que sai da igreja do Remédio e sai na Senhor dos Passos, aquela rua estreita. Sim. Eu esqueço daquela rua. Qual é. Eu esqueço o nome também. Ele disse, ali tem uma lavanderia jogando água de sabão na calçada e corre risco para os pedestres. Se fosse outro, o que faria lá? Chegava lá,
A água está escorrendo aqui, placo, 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 e ia embora. Ele não. Eu não dei luz nenhuma a ele. Ele ficou em pé, com a cama engatilhada. Daí a pouco vem um cara de bicicleta. O rapaz não deu outra. O cara escorregou e ó, ele plá, 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 bateu o cara, a bicicleta virada, a bicicleta quase caindo no chão, o cara já caído, levou e entregou a Egberto. Aí a Egberto sacudiu a cabeça. Bicho, parabéns, bicho. Meteu na primeira página. É a questão da fotografia contar uma história. Exatamente. Que é a questão do fotojornalismo. É. Eu quero que o senhor conte pra gente como era um trabalho jornalístico, como o senhor estava falando mais cedo, do futebol, que tinha que fazer, não só fazer a fotografia, mas fazer também a correria que você tinha. Tipo, por exemplo, eu tenho aí, eu não sei se vai estar aí, uma foto com eu fotografando, e a CM me acompanhava, que eu exigia. Eu tenho que ser o reserva. Aí, eu fotografando Pelé, na bancada ali, em feira. Eu fotografando Pelé e ele me fotografou. Eu acho que essa foto tá... Aí as fotos, a última feira livre no centro. Mas continue a parte de Pelé. Do Pelé, pois é. Então, eu fiz essa foto, hoje eu uso ela para mostrar o que é o trabalho da fotografia no jornalismo. Que o jornal sem fotografia, ele não teria nada. Então eu uso essa foto para contar a história da foto no jornal, que foi o meu caso de eu fotografar Pelé, fotografar Rivelino. Todos esses jogadores importantes que vinham, eu ia e tinha o quê? Acabar de fotografar ali, quando estava faltando, terminando o jogo, eu já entrava no carro do jornal para minha casa. Com 15 minutos o filme estava revelado. Lavava, nem lavava muito bem lavado. Pendurava ele, pegava um secador de cabelo, o menino segurava ele grampeado lá em cima, segurava na ponta daquele rolo e eu com o secador. E o correspondente lá esperando de carro. Aí eu com 15 minutos aquilo estava pronto. Aí eu já ia para dentro do laboratório para fazer as fotos. As fotos eram rápido. Você já tinha aqui uma bacia com o revelador, a água no meio que você tinha que tirar. No revelador você jogava o papel, depois que você imprimia ele no ampliador, a luz batia no negativo e jogava numa placa branca que a gente tinha aqui no escuro. É onde botava a folha de papel. Ali era contado. O ampliador, você já podia numerar ele para ele cortar a luz automaticamente. 1, 2, 3, ele cortava. Aí você jogava aquela folha de papel dentro do revelador e ficava balançando a bacia. Aí devagarzinho você via a imagem aparecendo, até ela chegar ao ponto que você sentia que estava nessa tonalidade. Você jogava ela dentro d'água, sacudia para lá e para cá e jogava dentro da outra bacia que era o fixador. Ela ficava 5 minutos dentro do fixador. Ali ela nem aumentava nem diminuía. Mais 10 minutos para você lavar aquilo correndo. Metia a água ali, secava com o secador de cabelo, pegava as fotos e entregava ele para Salvador. Aí é que fazia tudo. Depois, quando começou tendo os teletipos, já fazia pelo telefone. Ia para minha casa, por exemplo, a turma de vídeo ficava na minha casa no telefone. E passava, dali, ele passava através de teletipo. Já ouviu falar, Rodrigo, em teletipo? De jeito nenhum.
Aí eu ficava que enchia a paciência da gente, eles trabalhando no jornal, o dia todo aquele barulho. Significava o quê? Tá passando matéria, mandando matéria. Entendi. É tipo fax ou e-mail. É um fax mesmo. É aquilo mesmo. Só que tem esse nome teletipo. Entra no Google depois. Eu gosto muito do meu amigo Google, porque eu converso muito com ele para buscar o passado. Eu gostei de ver. E, seu Magalhães, aqui é o que o senhor falou da última feira aí na Getúlio. Correto? Isso, foi. E aí, depois desse dia aí, dessa foto, eles saíram daí, todos. Não fizeram mais a feira. Não. Quando deu 9 horas da noite... A feira ficava até 9 horas da noite? Nesse dia ficou, porque teve que tirar tudo. Limpar, varrer. Eu vi as carroças levando as últimas coisas, barraca, para levar lá para o centro. Passaram a noite toda lá embaixo para ajeitar, porque aí era de segunda a segunda. Então eles ficaram até não sei que hora da noite para a última feira. Sábado e domingo levou isso para lá. Aí passou a segunda, terça, quarta e quinta eles ficaram fazendo isso. Na sexta, no sábado e domingo, já estava a feira toda montada lá no centro de abastecimento. Aí na próxima segunda-feira, a feira já funcionou lá e o centro da cidade todo limpo, como aconteceu agora com os camelô. Era isso que eu ia falar. Para você que está assistindo a gente e está saboreando e se deliciando com essas histórias aqui de Feira de Santana, é um processo praticamente que cíclico do que acontece na questão da cidade, em que de tempos em tempos ela tem a necessidade de fazer, me permita aí, a questão de uma espécie de requalificação do centro urbano, que aí esse pessoal, os feirantes no caso, eles são deslocados para um outro local para melhoria dos transeuntes que vão ficar no decorrer desse espaço, como o Sr. Magalhães falou, que aconteceu aí na sequência e que está acontecendo na verdade. Agora a mesma coisa, a preocupação, eu não estou aqui para defender nada de ninguém, eu não me meto nesse lado, mas a preocupação dos dirigentes da cidade é esse, dar o quê? Praticidade para o transeunte, para lá e para cá dentro da cidade. Então, para isso, muita gente sofre, porque quando passou para o centro de abastecimento, foi muitos comentários que não ia dar certo, que não sei o quê. Sim. Hoje cresceu, que está lá o que vocês estão vendo hoje. A mesma coisa aconteceu com a saída do camelô para a Cidade das Compras. A Cidade das Compras. E na época também com Feiraguai. Com Feiraguai. Todos. Feiraguai não ia dar certo. Não ia. Você vê o que é. Quanto custa um espaço do tamanho dessa mesa no Feiraguai? Então, gente, tem que olhar tudo isso. Aqui é mais uma personalidade? Aí é uma personalidade muito importante também, que é Helena do Bode. Foi uma das mais importantes, mãe de santo, em Feira de Santana. Morava ali perto da praça da Igreja do Cruzeiro. Amélia Murim foi o que fundou o Carro de Boi, o restaurante Carro de Boi. Sim. No dia da inauguração, como sempre, caía para mim. Esse tipo de inauguração, de eventos, era eu. E eu tinha, qual é o carro que eu tinha naquela época? Eu sou apaixonado pelo Fusca. Nunca abri mão de Fusca. Aí, meu Fusca era, graças a Deus, seminovo. Magalhães, vai buscar a Helena do Bode lá na igreja, lá que ela está lá esperando. Meu filho, eu fui, cheguei lá. Como é que a Helena ia entrar no bendito Fusca? Tirei o banco da frente, botei lá, tirei e larguei lá, para ela entrar e sentar no banco traseiro e eu dirigindo. Teve que juntar um bocado de gente para a gente ir apertando, enfiando ela dentro do Fusca, consegui acomodar ela. Levei lá para sair, chegou a rasgar a saia. Para sair lá no carro de boi. Por isso então, ela um pouquinho enfesada. Mas ela era enfesada mesmo. E era braba, considerada braba. E importante, né? Porque o que ela foi aqui como mãe de santo, muito respeitada, ela e a mãe Socorro.
Sim, e aí eu reitero e retomo aquela fala anterior justamente dessa valorização, né, que a gente tinha das matrizes africanas, no contexto social mesmo, porque aí você está num ambiente importante no sentido de uma inauguração, e aí você fazia questão de ir. Convidar essa pessoa, essa personalidade. Porque era uma personalidade que podia para fazer parte daquele evento. Exatamente. Não era simplesmente porque era. Não, era famosa, tinha alguma coisa para oferecer. E provavelmente não era qualquer pessoa que a contrataria. Não era não. E ela também não ia aceitar para ir em qualquer lugarzinho, não. Era esses eventos de importância. Por exemplo, nas festas de Santana, a levagem da lenha, depois vinha a lavagem da igreja. Todas as duas festas, quer dizer, que era na semana da festa de Santana, elas estavam presentes, e eram muitas. Eu me destaquei assim, porque eu sei o valor que ela teve, e sei o da Mãe Socorro. Por isso que eu separei, mas todos esses eventos eu tenho no meu arquivo, são muitas imagens. Vamos ver quantas imagens tem dessa, quantas tem da outra, eu tenho. Aí. Olha ela. Lá vem elas aí. Aí é o seguinte, o bloco foi pro Caju de Ouro do ano 73 também. Eu tô vendo criança nessa também festa aí, diretor. No centenário. Sabe quem é essa aqui, não? Não reconheço, não. Não reconheço mesmo, não. Isso aí é Erco Maravilha. Nossa, Erco Maravilha. Meu filho, aquela artista importante aí. O sorriso dela era assim, a bocona. Aqui era o cronista social. Oh, meu Deus, como é que ele chama? A faixinha Caju 73. Caju 73, o Caju de Ouro, que era importante do cajueiro. Rapaz, o cronista social, o primeiro cronista social de Feira de Santana, rapaz, o baixinho. E o bacana são as crianças, né? Ali, aí o bloco... Crianças mesmo na festa. Era as mães com os filhos acompanhando o Caju de Ouro. Vai hoje a mãe levar. Mas vamos lá. Aí. Ponte. Muito bonita a foto. Essa foto é linda. Essa aí foi a que eu conversei com ele, que ele me deu tudo, a data que foi feita em acho que 1917. Eu só tenho nas pesquisas aí. 17, aqui não está não, mas... Aí em 70. Aí a foto foi só a data. E que sou eu, que eu faço sempre, boto que sou eu. Mas às vezes o saco aqui, se você observar, ele se confunde com a profundidade da ponta. Exatamente. Aí você fica na dúvida se é um saco na cabeça dele. Aqui, o que está acontecendo com a iluminação aqui é que ela tem uma terceira dimensão. Tem luz vindo dali, que é tudo calculado, vindo daqui, vindo dali. Então, quem olha aqui vai ver que tem terceira dimensão. Você olha, você falou uma coisa certa. Olha daqui, lá na boca da ponte, a claridade é uma só. Essa que se chama iluminação fotográfica, ou de vídeo, né? Uma iluminação que se aprofunda. Porque você pega, por exemplo, um flash da câmera, encosta a pessoa aqui e você faz a foto, você cola essa pessoa aqui. O flash faz colar a pessoa na parede. Placo! Perdeu totalmente a importância da fotografia. Fotografia tem que ter isso, gente. Profundidade, terceira dimensão. Show. Essa foto ficou muito bonita. Show. Aula. Aí, o mercado de arte nessa época. Porque o mercado, eu cheguei... Eu trabalhei nele. Tinha uma rua, onde é um beco hoje, não é isso? Era uma rua. Era. Atrás, lá, ó. Atrás ali é uma rua. Não, e aqui também. Não, aí é a praça.
Aí a praça já dá. Não, aqui é que você está certo. É a ruazinha atrás, lateral. Que hoje é um beco, lateral, tipo um beco. Aqui não, aqui está a praça o prolongamento da Praça João Pedreira. Que aqui, ó, está chegando no prédio, que essa foto aqui é cortada, mas tem outra, que mostra o prédio do edifício Sarquis aqui. Que é o edifício que deu problema, exatamente. E aí é Salles Barbosa. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a Salles Barbosa. Vocês estão vendo que na Salles Barbosa hoje tem vamos dizer assim, que fizeram tipo uma cerca com estaca, mas bonita, né? Uma coisa bonita. Para não entrar nada ali de peso, porque não pode, em calçadão, usar peso, porque aquele calçamento ele é feito à base de areia. Por quê? Porque quando chover, o solo vai chupar a água que fica ali e vai dar frieza no solo. E se você, como entraram ali com um carro, arrebentou tudo. Antigamente, eu não peguei mais essa época, não, mas antes de eu chegar aqui, bem mais para trás, a sociedade, os moradores da rua Senhor dos Passos, da Salles Barbosa, que é uma das mais importantes por causa do nome, inclusive, do Salles Barbosa, que é quem? Um poeta, como é que eu diria? Um poeta profano. Sim. Um poeta profano, eu diria assim. Os moradores sentavam nas casas ali naquela rua e ficavam com as cadeiras na porta, batendo papo com o daqui, batendo papo com o dali. E lá adiante tinha 2 bordéis. Um chamava de cabaré, o outro de bordel. Era um ali logo depois daquela loja do baixinho, rapaz, como é que chama? Do que você prefere? Da Camis Moda. Do lado esquerdo tinha um bordel ali. Perto da igreja. Que era perto da igreja, que era até de Oscar Tabarel. E o outro lá adiante. Então, as mulheres de vida, vamos dizer assim, as prostitutas, como foram chamadas por ele mesmo. Entrava ali perto do mercado, no início da Salles Barbosa, e ia andando para lá. Mas passava perto das famílias. As famílias começaram a reclamar. Aí o que fizeram? Botaram umas estacas porque ali era chão. Botaram umas estacas tipo morão de cerca de arame e botaram 3, simbolizando um fio de arame, 3 fiadas de cipó. Amarrou uma no meio, puxou para lá, amarrou a outra aqui, a outra em cima. E pôs uma placa. Aquela prostituta que entrar daqui para dentro para seguir a rua Salles Barbosa, vai tomar uma surra de cipó caboclo. Eu não tenho essa foto, lógico, mas teve isso, está aí aberto para quem quiser. Pode ver que tem essa história, esse comentário. Hoje, o que aconteceu? Está ela lá cercada de novo, já não é por causa das prostitutas, não é por causa eu não sei se é dos viados ou se é por causa do carro que entrou lá e quebrou. E eu vou botar, bicho. Eu vou contar esse pedaço de história e fazer a foto. Eu gosto. Aí, uma casa importantíssima, né? A casa da família Falcão. Sim. Quem não conheceu? Família Falcão foi uma das principais, talvez a principal era o quê? Agostinho Flores da Mota. Era a família Falcão, família de Chico Pinto. Era aquelas famílias importantes na história de Feira de Santana. Isso aqui foi um verdadeiro palco de desfile de políticos quando vinha visitar a Feira de Santana. Eu não consigo localizar aqui. Onde está aqui, tá vendo aqui? Aqui tem um prédio, aqui a praça toda está aqui no lugar dessa casa, até lá.
E ela tem onde está aquela loja bonita que tem ali na praça, rapaz. Ô, meu, tô com a mente muito fraca, falhando muito. Seguindo a Senhor dos Passos, onde tem um terminal de ônibus, tem a praça do Lambe Lambe. Ah, sim, a Bernardino Bahia. Não, antes da Bernardino Bahia, aquela loja bonita, gente, que tem ali. A C&A. A C&A. C&A e a Marisa. Marisa, a esquina da Marisa está aqui. Então, e essa casa era o quê? Aonde os políticos iam por causa do tipo da família, que eram os políticos fortes da época. Aí era o celeiro deles. Aí se discutiu e muitas decisões sobre Feira de Santana foi tomada dentro dessa casa. Vamos para a próxima, Diego? Vamos. E, São Magalhães, infelizmente, nosso tempo está já quase aqui no finalzinho, a gente nem percebe, contando história aqui, vendo a coisa acontecendo. Eu ia propor o seguinte aqui, a gente ir mostrando, assim, passa rápido na seleção que o senhor fez, e aí depois a gente voltava em uma e duas... Pronto, faz isso mesmo. Eu digo o que é, pronto. Certo. Vamos lá. Vamos lá, consiga. Observatório Astronômico Antares, que em 76 foi inaugurado. Quem era? O principal, que era o menino César Rico. Eu, Zé Olímpio, o resto, tudo aqui são astrônomos que vieram para a inauguração dele. Então, é de uma importância... A qualidade da foto... eu não olho muito a qualidade, não, rapaz. Eu sei que você trabalha com elas. Eu olho mais o que ela está significando. Já morreu. Era dono de uma loja ali onde é encostada às lojas Bahia, na praça, depois do Coreto ali na coisa. Zé Olímpio. Vamos lá. Aí, essa que eu falei, essa que foi que me rendeu a jogada longe de mim, porque quando ela entrou debaixo dessa corda e veio correndo com uma carta e entregou ele, eu aí me avancei a distância. Foi quando o segurança veio, que eu tinha que estar trabalhando com eles, de terno e de gravata. Sim. Pegou por trás, chegou a arrancar o pedaço da gravata e me jogou lá atrás. Porque prefeitura ali, correto? Exatamente. E ali, João Duval. Isso, eu já reconheci o João Duval. Aqui João Duval, aqui é o Cléristo Andrade, é aquele que morreu no avião. Não sei quem é. Foi esse, é o Cléristo Andrade. Mas vamos lá. Aqui, Geraldo, que foi da UFS, foi... Como é, rapaz? Reitor da UFS. Mas vamos lá. Vamos embora. É uma foto de uma importância histórica gigantesca. E é interessante, né, que o senhor contou aquele contexto e aqui é tipo a cena... É a cena antes. É como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Isso. Permanece o modus operandi. Isso. Porque ninguém vai bater na mulher. Que é professora ali. Mas vamos lá. Olha aí, ela. a boate. Essa boate, o que acontecia nela? Todas as festas importantes, quem era o principal que gostava de fazer essas festas era... Cid Dalton. Vocês lembram dele? Paulinho, que a gente chamava. Paulete, porque ele era homossexual e tinha esses apelidos que botavam nele. Mas gente boa, trabalhei muito com ele. Então, acho que vai aparecer aí uma foto que a gente vai ver as mulatas do Sargentelli, tudo de topless. Fazendo topless na época. Foi o primeiro topless que eu conheci e fotografei em Feira de Santana. E a primeira moça que fez o topless em Feira de Santana era dona de uma ótica aqui, gente grande, mas eu prefiro não... Certo. E quem fotografou foi eu. Deixa eu ver se tem. Não, era a última foto, Sr. Magalhães. Foi essa, né? Foi. Senhoras e senhores, estou aqui... contemplado com tanta história bacana de Feira de Santana e de pensar e de saber, né, que se a gente fosse continuar aqui, Sr. Magalhães tinha mais o que? Umas 10 horas de gravação aqui, com só certeza, contando histórias.
e histórias diferentes que a gente não encontra nos livros, não encontra no Google também. Muitas vezes a gente não encontra. Essas histórias foram vivenciadas pelo senhor. É por isso que a gente deve guardar determinadas coisas, porque quando eu passar para o outro lado, o que vai acontecer? Eu fico preocupado com isso, que eu estou sem saber o que vai acontecer com o meu acervo. Luto com as autoridades da cidade para, por exemplo, eu pensava em fazer pensei em fazer um segundo livro, mas não achei patrocínio. Pensei em fazer o Museu da Fotografia, né? Eles me compravam meu acervo, eu botei à venda, aí está nos meios de internet, eu botei que o acervo está são milhares de fotografias, cada uma contando um pouco de história que está à venda, mas ninguém se manifesta. É cultura, meu filho, cultura ninguém quer saber, não. E mais do que cultura, é história. Pois é. E isso era para ser, tipo, cá entre nós, obrigação do poder público. Com certeza absoluta. Porque isso é Feira de Santana, isso tá ali, entendeu? Isso você chega na minha cidade, lá em Conselheiro Lafayette, Minas, eu tô lá com um bocado de foto, era a cadeia. Vocês sabem que onde está a Câmara... Era a antiga cadeia. A antiga cadeia, lá também é. O museu de lá é a antiga cadeia. Agora, é um senhor museu. Lá se preserva, resgata as raízes e preserva, conta a história da cidade. Alguma autoridade já fez algum contato com o senhor nesse sentido, para sentar, conversar, propor alguma coisa sobre a criação de um museu ou de um acervo fotográfico digital, que as pessoas pudessem acessar isso digitalmente? Muitas autoridades eu fiz com esse pedido de que olhassem pelo acervo, que ele é importante pela cidade. As respostas de alguns não dão resposta por escrito, porque eu ainda reclamei com uma determinada autoridade. Digo, quando eu fiz o pedido ao senhor, eu fiz através de um ofício com cópia. O senhor não me respondeu por cópia. O senhor me mandou um recado. Eu não vim aqui para dar recado, nem receber recado, não. Por quê? Por que eles não respondem por escrito? Para não deixar aquilo gravado, que ele não deu importância para aquilo. Porque, gente, tem importância. Eu lutei tanto, suei, até hoje eu corro atrás de tudo. O que aconteceu com a saída dos ambulantes do centro da cidade, eu registrei tudo. Tenho, acredito, umas 200 e tantas fotos. Tudo que aconteceu eu fui registrando. O senhor tem título de cidadão feirense? Não, também não quero. Não quer? Não. Não quero pelo seguinte, é um título que é dado, a maioria das vezes, às pessoas que não merecem. Dá pelo status da pessoa, não pelo merecimento. Não, eu tenho diversas comendas, essas coisas eu tenho, certificados, diploma, parabenizando por isso, por aquilo. Mas eu não era bem isso que eu queria, não. Eu queria era isso, ver um museu com o meu nome. Seu Magalhães, muita satisfação estar aqui hoje com o senhor poder ter compartilhado suas histórias, as suas vivências no campo da fotografia. Eu acredito que cada vez que eu sento para conversar com o senhor, eu aprendo um pouco mais sobre a história de Feira de Santana. Passo para o senhor, para as suas considerações finais, e na sequência a gente vai aqui para os nossos encerramentos e agradecemos a vocês que estão nos assistindo aí, que acompanham a gente até o momento. Por favor, seu Magalhães, com o senhor, palavras finais. Eu tenho que te parabenizar, porque eu vi a sua luta para você chegar onde você chegou hoje. Estamos caminhando. Está caminhando, está subindo ainda degraus que a gente não para. Eu costumo dizer isso, a gente quando começa a subir o degrau de uma escada, numa determinada direção, no seu caso do jornalismo, no meu de repórter fotográfico, a gente não para. Então eu tenho que parabenizar você, a equipe que está aqui junto com você, pela iniciativa tão importante de ver e ter essa vontade
de deixar isso registrado, o que está deixando? A importância da resgatando as raízes da cidade e contando a história dela. Isso é muito importante, gente. Parabéns a vocês. Muito obrigado, senhor Magalhães. Eu agradeço sua visita. Foi uma aula, foi uma história fantástica nesse episódio. Eu acho que todo mundo de feira tem que parar para assistir. E eu preciso lembrar quem está assistindo a gente, o espaço que a gente está, Hub Feira, como sempre, link na descrição, QR Code na tela, marque uma visita, venha conhecer. Apresentamos hoje para o senhor Magalhães o espaço. Fiquei encantado, inclusive, viu? Não imaginava nunca que tivesse aí o que eu acabei de ver hoje. É, muito bacana. Vocês já sabem, venham para cá, venham tomar um café, conversar com o pessoal. Suas considerações, Gil? Seu Magalhães, mais uma vez, meu muito obrigado a você que nos assistiu. O Rodrigo já falou aqui do nosso parceiro, você já tem esse convite feito, segue a gente nas redes sociais, compartilha isso com seus amigos, com seus alunos, com seus filhos, com todo mundo que quer conhecer um pouco mais da história de Feira de Santana. É isso, meu muito obrigado, o nosso muito obrigado, valeu, até a próxima, forte abraço. Obrigado por tudo, minha gente, e tô às ordens, precisando de mim. É simples, mas eu estou aqui. Show, show, show.